Muito bem, a gente começa mais um Empate com o Pianco. No programa de hoje, a gente vai conversar com a juventude indígena, juventude que saiu lá da aldeia, da floresta, para vir estudar aqui na cidade e tem muito a aprender, mas também muito a nos ensinar. E a gente recebe aí no nosso programa de hoje o Itlen Apurinã, que eu gostaria de perguntar o seu nome na língua, primeiramente, para a gente poder conhecer. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Francisco. O meu nome na língua é Macaneira Apurinã. Como já falou, faço uma graduação em Engenharia Florestal atualmente. Já estou me formando, já estou ali no 9º, 10º período. E esse próximo ano eu já estou formado, se tudo der certo. Francisco, interessante falar com a nova geração aí dos estudantes indígenas. Importante, né? Ele representa aqui vários estudantes, né? Porque o nosso estado tem vários povos diferentes também. Nós estamos falando aqui mais dos Apurinã, mas os Runicuim, são vários grupos que também devem estar representados nessa experiência dele que ele vai conversar aqui com a gente, né? Bom, Itlen, conta pra gente um pouquinho quais são as principais aí demandas dos estudantes indígenas que moram aqui em Rio Branco. Bom, em questão de demanda, né, a gente não tem bem um segmento que cuide especificamente dos povos, né, indígenas, dos alunos indígenas, né, dessa galera que chega da base e entra na universidade, né. Entrar na universidade em si já é um ato de coragem, né, já é difícil para todo mundo, imagine para os indígenas, né. A gente, dentro da nossa região aqui, né, que a gente tem várias tipologias, temos rios, temos estradas, tem uma galera que fica mais dentro ali da floresta, tem pessoas que ficam mais próximas aos centros das cidades, né? E N motivos que tornam cada vez mais desafiador a gente entrar na universidade, nós povos indígenas. Mas uma carência que a gente tem é principalmente na base da assistência estudantil especializada, né? Que é a parte que do pessoal ter uma atenção diferenciada aos povos indígenas, aos alunos que vêm muitas vezes entrando na faculdade e a faculdade é um universo diferente, é uma realidade totalmente diferente e alguns não sendo acostumados com esse tipo de novidade, às vezes desistem, né? Tem ali um nível de evasão nas universidades por falta de assistência básica, talvez às vezes só alguém para conversar, né? Mas também às vezes falta equipamento, dinheiro para xerox, tem a questão do RU, tem a questão que aqui na cidade de Rio Branco, né? Tem a questão do transporte até a universidade, que até então para muita gente não tinha essa demanda prevista de recursos gastos, né, na vida dele. Então, essas pequenas atenções, né, faz um diferencial inimaginável na vida do estudante indígena, né? Não só do estudante indígena, mas como estudante universitário. Mas os indígenas, eles têm uma carência maior, porque mesmo a gente se organizando em instituições estudantis, a gente ainda fica um pouco que atrasado, porque é uma cultura que é totalmente se opondo, se contrastando, né? São choques de realidade, né? E muitas vezes a gente não está preparado para isso. E eu vejo que pelo menos o básico seria a gente ter umas políticas voltadas aos estudantes que estão dentro da universidade, para a gente conseguir manter os alunos, os jovens indígenas dentro desse nicho, porque querendo ou não, é a universidade que cria novos profissionais, né, para o futuro. Temos os profissionais que foram criados de carreira, né? Nós temos aqui o próprio Pianco, que está aqui, que foi um profissional que se criou na vida, né? Digamos assim. Mas hoje, não só na questão universitária, mas as brigas indígenas, né? Ali, os que a gente quer passar para frente, os movimentos indígenas não são baseados mais em lutas, né? É mais ali um pedaço mais estratégico, né? Já é mais um documento assinado, já é mais uma conversa, a gente já tem que ter um pouco mais de estratégia para poder andar dentro das situações, né? Dentro dessas realidades. E isso
a gente também sente falta de um representante, né? Porque quando a gente entra nessas instituições, são os brancos que estão mandando, que estão representando. E falta muito sensibilidade deles, principalmente na questão de povos indígenas, porque eles não conhecem a gente, né? E muitos fazem questão de não conhecer, mas também tem aquela galera que quer ajudar, mas simplesmente é ignorante a essa questão, simplesmente por não conhecer ou por não ter acesso, por não ter contato. E acho que o foco seria uma organização ou um representante que conseguisse manter uma relação com os indígenas fora das aldeias, porque a universidade é fora da aldeia, é outra realidade. Então, um profissional que consegue ter essa preocupação de andar, de chegar, de conversar e falar, ó, vocês estão precisando disso, ou de um vocês estão precisando mais de uma assistência básica, vocês estão precisando de um transporte, vocês estão precisando de dinheiro para comprar materiais, entendeu? Então é isso que eu penso na questão dos estudantes indígenas. Francisco, isso que o Whitley está falando sobre falta de representação. Eu fico imaginando isso há 30, 40 anos atrás, quando vocês começaram a luta de vocês. Como é que foi abrir essas fronteiras, ser um pioneiro nessas lutas, Francisco? Eu acho que são são momentos bem diferentes, né? Porque nós estamos falando de duas gerações, né? A dele agora, vai vir outras em outro momento diferente. A nossa, eu ainda lembro muito da geração antes de mim, quando a gente não tinha uma comunicação com a cidade, não tinha uma comunicação entre as aldeias. A gente andava no varejão, nesses rios, não tinha motor. Imagina como que era. Você não sabia o que era cidade, não sabia nada. Então foi um processo muito difícil, acho muito corajosos os nossos líderes no passado, mas eles tinham um foco muito bem claro, que era a questão da terra, né? Então todo mundo sem falar o português, outros falando, mas estava claro que a terra era o primeiro passo exigido, né, pelo movimento indígena. Então, a partir daí, de várias terras indígenas demarcadas, já conquistadas, foi um processo muito difícil até mapear, botar no mapa, né, essa diversidade de povos, porque é Apurinã, é Axaninca, enfim, tem mais de 300 povos diferentes no Brasil hoje, era muito mais do que isso. Fomos fazendo um movimento que ele conseguiu ter um movimento nacional. E esse movimento nacional conseguiu fazer uma pressão muito grande que a gente conseguiu o nosso território. Aqueles que não estão demarcados hoje, é o Estado que está atrasado, entendeu? Mas nós conseguimos, inclusive, garantir esse direito na Constituição Federal. Agora, o Estado tem dificuldades, né, de resolver esse problema. Então, tem muitas terras que não estão demarcadas. Mas, pegando das terras demarcadas, então surgiu outras demandas, outras necessidades. Pensar a gestão desse território, pensando a educação, pensando a saúde, pensando a proteção desse território, pensando a fazer com que essas comunidades saíssem do serviço escravo que era submetido à nossa comunidade, tirar os caçadores, os madeireiros, tirar os invasores desse território. Foi um desafio muito grande. Vocês hoje tiveram, né, tem essa geração mais nova, né, a oportunidade de ter uma escola. No meu tempo não tinha escola. E quanto mais... E naquele momento de embate, era mais difícil ainda chegar na cidade, porque se chegasse na cidade, nós íamos se deparar com os inimigos, né? Porque quando a gente tirou ele dos territórios, ele foi para a sede da cidade e de lá viraram o nosso inimigo. Não queria se relacionar com nós. Era muito difícil.
Muitas lideranças morreram nessa disputa, mas agora a gente tem realmente um momento que eu considero assim um momento novo, que tem que compreender, tem que reconhecer a história de luta do passado para valorizar bem o que a gente tem hoje. E essa juventude, né, que está estudando, está mais do que claro que é preciso ter políticas públicas, ter uma presença do Estado também em cuidar. Agora, é preciso trabalhar muito, porque realmente é uma dificuldade muito grande. Para quem já mora na cidade, é difícil terminar um curso numa... Você imagina alguém que vem, né, da aldeia para cá. Então, mas eu acredito que já tem avanço, né? Não é fácil, porque primeiro o que ele está colocando aqui, você chega na cidade, você não vai morar num lugar mais, mais fácil da cidade, perto da universidade, você vai morar ali num lugar onde o ônibus passa, você gasta 10 minutos para chegar ali, né? Você vai morar lá na pontinha, nos cantinhos mais difíceis. Esse já começa a ser o desafio, você pega um ônibus que demora, né, para chegar naquele lugar, dali você vai no terminal muitas vezes, dali que você vai para a universidade, olha o preço, você passa 1 hora, meia hora, né, dentro de um ônibus. Qual é a casa, qual é o indígena que está morando ali do lado da universidade? É muito difícil isso, né? Então isso Daí tem as outras coisas. Então é necessário, sim, eu acho que é importante levar em conta o que você está falando, porque isso representa o que muitos jovens indígenas passam. Muito deles desiste e vai embora, né? Deixa porque os pais que estão lá não conseguem manter uma estrutura na cidade com condições dignas, porque não dá. Então, assim, precisamos trabalhar. Eu acho que reunir essas demandas, transformar isso em algo melhor definido, né? E a gente tem que fazer um movimento com a mesma força que os nossos antepassados faziam para conseguir, né, esses espaços. E depois que você conclui um curso desse, ainda tem uns outros desafios, né? Que a partir daí garantir, né, competir no mercado de trabalho para ter para poder ter um salário, para poder prestar um serviço. Não é fácil, é muito complicado, mas se a gente trazer essas demandas, organizar e direcionar isso depois do curso para prestar o serviço nas suas comunidades, isso ainda requer aí um investimento de tempo, debate, né, e políticas que respeitem isso. Nós temos os agentes agroflorestal que são importantíssimos nas comunidades. E muitas vezes o Estado não consegue reconhecer eles como... Mas eles estão lá produzindo, fazendo, né, coisas incríveis. As comunidades indígenas, hoje aqui no Acre, têm uma riqueza que nem o Estado consegue mensurar isso que está acontecendo no dia a dia nas comunidades. Eu tiro isso pela minha comunidade e ao longo dos rios, onde a gente passa, as comunidades têm muita produção. Eu acho que a gente precisa pegar esse segmento, esses jovens indígenas, já ligar ele com as suas bases, com políticas públicas, que ele saia da universidade, já comece a trabalhar. Essas coisas têm que ser feitas. Não dá para você colocar ele e tratar de maneira comum, porque só o desafio dele estar na cidade já é muito... tem que ser... tirar o chapéu para esses caras, que não é fácil eles virem para cá e viver esse tempo todinho aqui, e ele tem que voltar fortalecido. Whitley, a gente está assistindo um momento complicado hoje na política nacional. Toda essa luta que essa geração do Francisco e outra geração ainda anterior teve, né, que desembocou aí na Constituição de 88, nos direitos que foram garantidos para os povos indígenas a partir da Constituição, às vezes se veem ameaçados aí com projetos de emenda, né, à Constituição.
E da mesma forma também a universidade, né? Tem aí discussões para cobrança de mensalidade, por exemplo, na universidade, aquele processo que a gente teve antes de ampliação de vagas, hoje se fala em redução de vagas nas universidades. Enfim, é um momento difícil para quem, com muita luta, conquistou algum espaço. Aí eu te pergunto, qual a importância de ter aí uma representação indígena no nosso Congresso Nacional? Bom, a representação, já só como o nome já propôs, né, um representante é o cara que vai encabeçar e puxar essas demandas, né? E para ele puxar, ele tem que ter embasamento. E é por isso que, além dele ser um representante, ele tem que ter esse vínculo com a base. Porque a gente já viu inúmeros projetos, inclusive dentro de políticas públicas, que tinham um projeto, um escopo maravilhoso e que deram errado. Por quê? Porque foi uma coisa na vertical, foi uma coisa que foi pensado por pessoas que não têm contato com as comunidades, que não têm noção da mínima logística que é aplicar um projeto dentro de uma aldeia, dentro de uma terra indígena. Porque uma logística para uma terra indígena, ela já fica difícil, principalmente na nossa região, por causa das nossas bacias hidrográficas, né? E o nosso povo é distribuído durante todo o Acre, ele não é localizado, ele é bem distribuído. E um representante que tem base, que ele conversa com todo mundo, com o cacique, com as mulheres, com os jovens, com os anciões, que faz todo esse conglomerado de informações e consegue colocar no escopo, fazer um projeto e então direcionar ao representante, para o representante defender, aprovar um projeto, ele tem uma chance de sucesso pelo menos superior a qualquer projeto que venha de lá para cá. Porque a demanda foi feita do que a gente realmente precisa, de um projeto real, de uma coisa que a gente vive no dia a dia dentro das aldeias e que a gente transferiu na forma de ideias, né, para o nosso representante, e esse representante vai fazer um projeto e apresentar. E sendo um representante de base, um representante, no nosso caso, um representante indígena que conhece, que anda, que já tem experiência, é infinitamente melhor do que ter um simples branco, porque a falta de representatividade, ela meio que debanda os coletivos. E eu ainda vejo, né, pelo menos na minha concepção ainda um pouco juvenil, né, que a gente ainda está muito disperso em questão de movimento indígena. Está faltando alguém aí para articular, para juntar essa galera, para poder realmente falar. E eu não sei muito bem quando foi que a gente se perdeu, mas eu não sou tão novo, né, mas também não sou tão velho, mas o movimento indígena do Acre, ele era referência para o país. Eu lembro disso. E hoje a gente está tão defasado que a gente não consegue se organizar para lançar um representante político, um deputado estadual, um deputado federal, que realmente trabalhe para a gente. Uma questão que é muito clara é como a gente pensa que o fazendeiro, ele vai votar no fazendeiro. O pecuário vai votar no pecuária, o banqueiro vai votar no banqueiro, mas os povos indígenas, eles não estão votando nos indígenas. E fica até uma reflexão, o que está acontecendo aqui? Por que isso está acontecendo? Né? Porque a minha geração é uma geração de legado, né? É uma geração que uma geração lutou para a gente estar aqui hoje, ocupando os espaços dentro das aldeias, dentro das universidades, dentro dos espaços políticos. E mesmo assim, mesmo com todo aquele esforço, a gente ainda está muito carente, muito disperso. E um representante para juntar essas ideias, claro, ele não vai fazer tudo, né? O estado do Acre é imenso, mas pelo menos o básico, ele conseguir fazer o mínimo, fazer pelo menos o que mais movimenta uma aldeia indígena é uma cadeia produtiva, fortalecer as cadeias produtivas, fortalecer a cultura, fortalecer a língua, porque a gente hoje a gente está vivendo extremos, a gente está perdendo etnias, a gente está perdendo línguas, a gente está perdendo artes, culturas.
E eles estão vindo, e os brancos eles estão vindo para passar por cima, principalmente aqui na questão que é a exploração madeireira e o agronegócio. E tá todo mundo fechando os olhos e a gente não está conseguindo se organizar. Mas o representante, ele vem tanto para orientar e direcionar, quanto para solucionar lacunas chaves que vão proporcionar futuros melhores do que a gente está vivendo hoje. Na minha concepção, esse é o principal papel de um representante. Voltando aqui à questão da educação dos jovens, né? Nós participamos de um debate muito grande lá no Juruá, que era a Universidade da Floresta. Então, o nosso entendimento, e fizemos parte muito, acho que várias lideranças indígenas e não indígenas ali da região, porque a gente queria fazer daquele local um ponto de encontro entre os saberes da floresta com a academia, né? E foi muitos cientistas importantes ali ajudar a debater e tal. Só que não teve muito êxito isso aí. A gente não conseguiu consolidar. Hoje é campus floresta, né? A universidade assumiu. E você tem uma ideia, nenhum curso indígena, nem no segmento da floresta não tem. Então isso são espaços que a gente precisa avançar ainda nesse sentido, né? Porque para ser um professor numa universidade não precisa ele... Quando você faz um encontro desses, a floresta tem muitos professores que pode disponibilizar experiência ali dentro para fazer esse encontro. Essa juventude é todo floresta, cidade, né? Então é preciso superar isso ainda, porque a universidade, né, é um meio muito importante, né, para a sociedade poder se projetar para o futuro, se organizar, enfim. Isso é uma coisa. A outra coisa é bem matemático, né? A questão de planejamento não é... Existe dois tipos de planejamento. Fazer gestão territorial hoje, né, pensar no ponto de vista dos territórios indígenas, é preciso usar muita ferramenta, conhecimento, né, tecnológico, para você poder mapear o seu território e planejar ela para médio e longo prazo, né? Aí você vai... Cada coisa, não dá para você fugir dessa realidade. As comunidades indígenas precisam se apropriar dessa ferramenta, desses conhecimentos para poder se defender, para poder desenvolver atividades. Os territórios vão ficando pequenos, você precisa pensar programas nessas comunidades. Isso não é só a realidade indígena, como a não indígena também, é necessário fazer isso. Você tem uma ideia, eu tive agora na BR-364, encontramos uma pessoa de 70 anos que os pais dele também cresceram nessa região, casaram, ele já está com 70 anos, está tentando encontrar um título de terra para morar ali. Olha como é que é. Passou a vida toda dedicado a trabalhar para as fazendas, para o pessoal de lá. E imagina os filhos deles, como é que o futuro dessas pessoas. Acho que território é sagrado. No caso indígena, acho que a estratégia foi bem nessa linha. Eu acho que tem muita coisa para fazer. Planejar é necessário, seja qual for a atividade. Não dá para você fazer só discurso e viver no achismo. Acho que tem que ter número, tem que estar muito bem estruturado. Qualquer base, quando se pensa, principalmente o poder público, ele tem que conhecer os seus limites e tem que conhecer a sua vocação, os potenciais, os riscos e avançar. E isso se aplica para tudo, é necessário fazer isso. A nossa comunidade não foge mais disso. Ela trabalha cada dia mais investindo em tecnologia, em avançar, sem perder, né, a base dos conhecimentos tradicionais. Witlan, aproveitando que você está se encontrando aqui com uma pessoa de outra geração aí da luta indígena, teria alguma pergunta ou algo a fazer ao Francisco? Eu queria fazer uma pergunta para o Francisco. Na questão da educação, qual seria a estratégia que você desenvolveria ao longo do seu mandato para trazer mais jovens indígenas para dentro da universidade, mas não apenas trazer, mas também diminuir a evasão dessa galera da universidade? Olha,
tem que fazer um estudo profundo, né? Não dá para você ficar aqui falando de coisas que não tem muito certo. A gente tem a situação, é necessário a gente sentar, inclusive tem que abrir um espaço para poder definir melhor o que vai se fazer com isso. Educação não se faz só em sala de aula, né? Nós temos essa prática, né? A minha vida também, a minha escola foi a vivência que eu fiz. Juntar essas duas coisas, ela é importante. Eu lembro quando a gente fez aqui no Acre, cinco grandes encontros de cultura dos povos indígenas daqui do Acre, veio, né, comunidades também aqui do sul do Amazonas. Foi trazer de volta a autoestima dos povos indígenas e dar oportunidade para que eles também se conhecessem. A sociedade, né, urbana não conhecia esses povos. Então, essa é uma maneira de fazer educação. Nas aldeias acontece muito hoje os festivais indígenas. É esse valor que precisa ser preservado. Agora, essas questões mais pontuais, específicas, ela precisa ser não só debatida, mas ela precisa, a gente precisa mensurar isso aí, a gente precisa definir, né, se é preciso um local que é um local de apoio, como é que se faz isso? Porque eu acredito que o mandato de deputado federal, ele está para servir, para apoiar essas, né, dar cobertura, dar apoio a essas iniciativas. Ela não pode ser um mandato que pertence a uma pessoa. Ela é desse segmento da sociedade, é desse povo, mas tem que construir. Você não pode fazer uma promessa de um mandato bom, se os princípios não for dialogando com as bases, né? Tem pessoas que definem uma emenda, o projeto às vezes não está nem feito ainda, não sabe nem se vai sair bem feito, se não vai, entendeu? Ou então é no impulso de um debate político, eu acho que tem que ter qualidade também, né? Tem que ter essa preocupação e essa responsabilidade de decidir encaminhamentos a partir de números concretos, reais, debatidos, para que aquela questão ela realmente possa ajudar. Ela não pode ser só dividir emendas. Acho que tem que ter esse grau de responsabilidade. Eu tenho muito claro de que a demanda indígena ela não é só aqui, ela é no Brasil todo, entendeu? Esses desafios são grandes, mas aqui a gente deveria testar essa, né, criar essa oportunidade para nós mesmos tentar a nossa capacidade de encaminhar questões como essa. Bom, estamos chegando mais ao final aí de mais um programa Empate com o Pianco. Eu gostaria de passar a palavra mais uma vez ao nosso convidado de hoje, o Ítalo Apurinã, para fazer as suas considerações finais. Bom, eu estou muito agradecido aqui pelo espaço que abriram a mim, a um jovem Apurinã, um jovem indígena, universitário, né, que ainda está dando seus primeiros passos aí no movimento. Eu espero que o futuro, não só aos estudantes, mas também a todos os povos indígenas, seja melhor do que foi hoje, né? E eu pretendo ver grandes lideranças assumindo grandes responsabilidades, mas também dentro dos espaços que tem que ser preenchido pelos povos indígenas, que uma das principais ferramentas moduladoras da sociedade, querendo ou não, é a política, e que esse político tenha como princípio básico a educação, a saúde, a segurança, o bem-estar, e que ele tenha a sensibilidade de olhar para todos de forma igual e tratar todos bem. Muito bem, e a gente vai ficando por aqui com mais um Empate com o Pianco. Recebemos hoje aí o Ítalo, um estudante indígena, mas os nossos programas vão estar sempre recebendo aí pessoas dos mais diversos segmentos aqui da sociedade acreana. Essa é a proposta do programa Empate com o Pianco.